hoje o nosso podcast é com a grande vereadora, a representante da comunidade judaica, Tereza Berger. Olha o prazer que eu tenho de estar aqui com ela. É muito bacana ter você aqui, Tereza. 5 mandatos de vereadora. E a gente quer bater papo sobre a sua carreira, sobre o seu momento atual, sobre o seu futuro. A gente vai contar tudo isso no podcast. Seja muito bem-vinda, Tereza. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com você. Sabe que eu te amo, né? Eu também. É recíproco. Tereza, conta pra gente do que mais marcou você nesses 5 mandatos. O que mais marcou os meus 5 mandatos. Primeiro, eu acho que, acima de tudo, a transparência e a verdade. O meu mandato, ele foi pautado na verdade e na transparência. Ou na Essa transparência é a tua e na verdade. característica, o que todo mundo na Câmara fala. Essa é a minha característica. Eu tenho 20 anos, né, como vereadora, vou fazer no dia 1º de janeiro. E uma das coisas que eu acho que foi fundamental, inclusive para a instituição Câmara, foi o meu primeiro projeto de lei, que criou o Conselho de Ética na Câmara Municipal, que até então não tinha Conselho de Ética. Cada um fazia o que queria, se comportava como desejava e não havia absolutamente punição, tudo era empurrado para debaixo do tapete. E quando a gente propôs a criação do Conselho de Ética, eu acho que foi uma revolução na Câmara, tive muita oposição, a maioria dos vereadores não queriam. O projeto tinha alguma preocupação e medo desse conselho, né? Sim. E acabou que o projeto verdadeiro, original mesmo, ele foi muito modificado. O meu era muito mais rigoroso. De qualquer maneira, a mesa diretora mexeu e se criou o Conselho de Ética, que foi um divisor de águas. Esse Conselho de Ética foi logo no primeiro mandato? No primeiro mandato, foi meu primeiro projeto na Câmara. Aliás, eu tenho 2 projetos importantes. Criação do Conselho de Ética logo no início do meu mandato e aquele que determina que todas as escolas da rede pública municipal levem ensinamentos sobre o que foi o Holocausto. A gente fez uma reportagem sobre isso. Realmente, eu acho que a instrução e a educação é tudo, né? Como é que as crianças vão poder saber o que aconteceu se elas nem aprendem na escola? É óbvio que em casa elas não vão aprender isso. E a partir da minha lei, porque eu apresentei uma vez, aprovamos na Câmara, mas o prefeito vetou. Depois eu consegui, não desisti, esperei alguns meses, porque não pode ser no mesmo ano. No ano seguinte, reapresentei o projeto e conseguimos aprovar. Então, hoje é lei e está sendo aplicada na rede pública de ensino. E a partir da aprovação do meu projeto de lei, o Gerson, que à época era deputado estadual, conseguiu também aprovar na Assembleia Legislativa praticamente o mesmo projeto. Que eu acho até muito mais importante a lei dele que a minha. Porque a minha lei, ela se aplica a crianças, né, ainda muito pequenas, até tanto que nós começamos a ministrar esses ensinamentos a partir da 7ª série, 7ª, 8ª e 9ª. No ensino médio, Estado é ensino médio. Então já pega adolescente, já pega uma faixa etária que pode entender melhor e até psicologicamente já está se preparando para a vida, né? Sim. Quando muito crianças é mais difícil. Então, acho que a lei do meu marido, e eu faço questão de dizer isso, sempre Gerson Berger. Sempre. Gerson Berger vive. Gerson Berger vive. Eu sempre digo, a lei que ele conseguiu aprovar na LERJ, ela acabou sendo mais importante que a minha, porque pega uma faixa etária que já pode entender melhor e absorver melhor o tema. Qual era a maior dificuldade que você teve nesses mandatos como vereadora? O que é mais complicado ali? Olha, quase tudo é complicado.
Trabalho duro. Trabalho duro, porque o executivo acaba mandando no legislativo. Eu sempre fui uma vereadora independente. Eu nunca tive cargos no executivo, eu sempre fui uma pessoa combativa, eu sempre, acima de tudo, eu procurei fiscalizar o orçamento da cidade, como o prefeito aplica o dinheiro que vem do bolso do cidadão. Sim. Então, porque às vezes as pessoas imaginam... É isso que o cidadão quer, né? Ele quer saber para onde que vai o dinheiro dele. Porque as pessoas acham que o vereador é para fazer lei. Não, gente, eu vejo tanta lei que não tem a menor importância sendo todos os dias aprovada e que absolutamente não traz nenhum benefício para o cidadão. Eu tenho uma porção de leis aprovadas, eu tenho inúmeros projetos apresentados, mas eu acho que o que caracterizou mais o meu mandato e que foi de encontro àquilo que o cidadão desejava foi exatamente isso: fiscalizar o orçamento, saber como o seu dinheiro, o dinheiro do cidadão é aplicado. E eu conseguia fazer isso por quê? Porque era independente, sempre fui uma vereadora independente. E aí, muitas vezes, a gente queria aprovar algumas coisas e não conseguia, porque o executivo manda, ele sempre tem maioria. Agora, na próxima legislatura, vai ficar muito pior ainda, porque o prefeito elegeu 17 vereadores, imaginem vocês, com 26 ele tem maioria. E os aliados? Vai chegar um momento que ele vai chegar a mais de 40 vereadores na base. E então não haverá oposição. E a oposição ela é fundamental. Eu acho que a oposição significa democracia. Então, é importantíssimo que haja oposição. E o bom prefeito, o bom gestor, eu acho que ele deveria agradecer de ter oposição. Porque a gente muitas vezes mostra tanta coisa que não está dando certo e que precisa ser modificada, que é uma contribuição enorme. Agora, Tereza, a gente vê assim, muita gente, aconteceu, alguém tem uma causa importante, quer ser vereador. Como é que funciona isso para as pessoas chegarem a ser vereador? Olha, não é fácil. Mas hoje eu acho que talvez tenha ficado mais fácil. Porque com o financiamento partidário, eu nunca tive isso, mas com financiamento partidário tem vereador que deve ter recebido partido 2 milhões, 1,5 milhão, até mais do que isso. Então ficou muito mais fácil a eleição. E ele consegue entrar, né? E acabam conseguindo entrar e nem sempre são os melhores. Muito pelo contrário. Muitas vezes entram também aqueles que não deveriam entrar. Você viu? Mas é vontade do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Aquele agressor da Ana Hickman foi tentar ser vereador em São Paulo. Como pois é. Funciona, né? Como é que ousa tentar? Eu acho que até diminui um pouco a importância do vereador, como é que são abusados, né? Como é que fazem isso? Agora, Tereza... Audaciosos. Você também fez a lei dos feriados judaicos. Sim. Que eu acho que isso facilitou muito. Eu mesmo, meu segundo emprego foi numa empresa que não era judia, e aí judaica. E aí, como é que eu ia explicar que no Yom Kippur eu não podia trabalhar, e eu tinha que estar no ar, eu tinha que estar ao vivo? Eu, assim, me sentia diminuída com os meus colegas, mas eu pensava, como é que eu vou me explicar? Eu não tinha como me explicar. Eu tive muito esse problema, e eu queria que você falasse um pouco dessa lei. A lei, ela é fundamental. Eu acho que, até porque a Constituição é muito clara, todos têm o direito a propagar o respeito à sua religião. Então, é fundamental, mas eu vou um pouco mais além. Além da lei, eu rigorosamente, em todos os feriados judaicos, eu oficiava todos os órgãos do Estado, do município, prefeito, governador,
secretarias, para que fosse divulgado nos determinados dias, porque o nosso calendário é complicado, é diferente, né? É mais complicado, nosso calendário é lunar, né? É. Então, nós acabamos, a cada ano, é uma data diferente da outra. Então, anualmente, em todos os nossos feriados, eu oficiava o prefeito, o governador, mostrando que os nossos funcionários, eles estavam isentos do ponto naquele dia. Isso é muito importante, porque muitas vezes o secretário ou o funcionário que está lá na ponta, ele tem dificuldade, claro, de se explicar, claro. Então, é muito importante. Mas no mercado de trabalho tem uma competitividade muito grande, você vai começar a se ausentar em 5 vezes por ano. E as pessoas não entendem isso, não né? entendem. Então, a gente também rigorosamente fazíamos isso, e é fundamental. Isso também ajudava os alunos que não estudam em colégio judaico, em cursos de inglês. Eu me lembro que eu tive meu filho várias vezes, eu falava, não, filho, tem uma lei, você não vai ter falta, fica tranquilo, porque existe essa questão, né? Claro, nós vivemos num país que não é... Lógico, que tem os feriados católicos, não judaicos. É um país onde a religião oficial é o cristianismo, né? Sim. Então, isso acontece mesmo, nós somos uma minoria, né? Então, temos que ter todo o cuidado na preservação da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa religião. E é exatamente isso que eu fiz também nos meus 5 mandatos, defendendo sempre o nosso direito. Você veja, foram 32 anos, eu acho que 31, porque teve um ano que nós não celebramos por conta da pandemia. Sim. Mas foram 32 anos celebrando anualmente o aniversário do Estado de Israel. E era tão bonito, né? Lindo. Né? Eu acho que era uma forma da gente levar para a comunidade não judaica, né? A nossa tradição, a nossa cultura, os nossos valores, não é? Então, acho que foi assim muito lindo. E você veja que na Câmara também era muito simbólico, né, Tereza? Muito. Era muito simbólico. E você veja as nossas instituições, eu sempre fiz questão de homenagear, porque nós temos valores, assim, extraordinários, né? Pessoas que merecem ser homenageadas. Então, cada festa que a gente fazia na Câmara, nós estávamos mostrando a nossa cara, como eu costumo dizer, certeza. Né? E era, eu acho que assim, muito, muito, muito importante. E num lugar público, né? A comunidade também se sentia ali forte, né? A gente pode comemorar na Câmara dos Vereadores o aniversário de Israel. Foram 32 anos, começou com o Gerson e eu dei continuidade. E o que vai ser agora? Vai continuar essa festa? Espero que sim, né? Espero que sim. Vamos cobrar. Tereza, aliás, a gente estava falando aqui de votos, conversando antes da gente entrar no ar. Muita gente acha que a comunidade que faz o vereador, que consegue votar o vereador. Explica pra gente como é que funciona essa história dos votos. Não, a comunidade não consegue eleger, é impossível, até pelo número de eleitores que nós temos. Mas quanto mais votos a gente tem, mais fortalece a comunidade, porque às vezes as pessoas confundem, acham, eu, por exemplo, sempre fui muito bem votada, né? Eu já cheguei a ter quase 38 mil votos, né? A minha primeira eleição, eu não me lembro exatamente, mas ou foram 28.644 ou 29.644. Eu tive quase 30 mil votos na minha primeira eleição de vereadora. Então, mas eu sei que da comunidade judaica, sei lá, talvez 20%, pouco mais que isso, ou nem isso, não sei exatamente, não sei precisar, porque a comunidade também se divide um pouquinho, né? E o que também é compreensível, às vezes, não deveria, mas a gente entende. A gente estava até outro dia, a nova diretoria aqui conversando, que a gente podia começar a tentar organizar. Um vai para deputado, um para vereador, para a gente ter a maior força, né? Eu acho que isso é bom para a comunidade. Isso é super importante. Infelizmente, isso não acontece
Assim, eu não vou criticar, porque às vezes o que é um erro grave. Mas às vezes você tem um amigo e você vota naquele amigo porque, é meu amigo, é amigo do meu amigo, não deveria ser assim. Eu acho que a causa tem que estar acima de tudo. E a gente não pode votar apenas em amigo, a gente tem que votar naquele que tem condições de nos representar. Porque, Letícia, precisa muita coragem. Sim. Eu enfrentei... Você subia ali e peitava todo mundo. Sim, inclusive... Quantos debates nós tivemos naquela casa por pessoas que não nos respeitam. A verdade é essa. O dia 7 de outubro... Eu ia falar sobre isso. Pois é. Imagina o que a gente enfrentou lá. Não é para qualquer um e não pode ser doce. Não porque pode eu sou ser doce e também tem que ter muita informação. Muita informação. Muita para poder... Não basta apenas ser judeu, ter nascido judeu. Tem que conhecer. Eu tive assim a felicidade de ter um grande mestre, que foi meu marido, que mesmo antes de eu ser vereadora... Você já aprendia com ele? Sim, acompanhei toda a trajetória dele. Eu teria hoje mais de 40 anos de casada, imagina. Então, acompanhei o Gerson desde o primeiro momento, participei de todas as campanhas dele. Então, e ele me passou muito conhecimento, muito conhecimento. Somado a isso, quando o Gerson se elegeu deputado estadual, e ele ficou ainda 3 mandatos, ele fez 3 mandatos de deputado. O Gerson, até falecer, ficou no poder, sim, trabalhando. Ele morreu deputado. Ele morreu deputado e ele trabalhava. Ele sempre esteve presente. Mas o que é muito curioso, quando o Gerson foi para a Alerj, ele me deixou uma mestra também, Sarita Fischberg. Ficou trabalhando comigo a dona Sarita, que, de abençoada memória, né? Sarita ficou no meu gabinete... Ela já tinha 80 e tantos anos e ainda trabalhava comigo. Mas era uma sabedoria. Um poço de conhecimento. Nós até brincávamos que a Sarita e o Gerson eram os caçadores de nazistas. Isso é bom. E ela dizia o mesmo para mim, agora você é a nova caçadora de nazistas. Agora vai atrás. Porque ela via umas coisas que eu fazia muito malucas, né? Mas legítimas, né? Que vinham do coração. Apagar suástica na rua. No meu carro já tinha um solvente com flanela quando eu via uma suástica. Porque a prefeitura, às vezes, olha, tinha uma suástica ali no Parque do Flamengo, aí eu denunciava. Aí esperava umas 40, às vezes mais até, não ia ninguém limpar. Eu ia lá com solvente, flanela, e já andava no carro solvente. Teve uma vez que eu fui para a linha vermelha. Eu não sei quem me denunciou. Tinha uma denúncia. Tinha uma denúncia, alguém denunciou, eu fui para lá e denunciei para a prefeitura, não apagava, eu ia lá e apagava. Mas isso era muito... Aí ela já me chamava também de caçadora de nazistas, porque a gente sempre brincava que ela e o Gerson eram os dois caçadores de nazistas. E o memorial? Como é que... Conta pra gente o começo do sonho do Gerson e até hoje, como estamos com o memorial. Acho que o memorial está indo muito bem, com uma frequência muito boa. Eu também fiz uma lei que determina que as escolas e que a rede municipal de ensino dê suporte para que as crianças possam visitar o memorial. Também temos uma lei nesse sentido. Mas, independente disso, tudo começou com o Gerson. Eu sempre digo o seguinte, a lei é minha, mas o idealizador é ele. Como é que foi essa idealização? Olha, foi há mais de 20 anos atrás, né? 25, agora 25, é porque o tempo passa e a gente não sente. Agora uns 25 anos, porque foi em 1999, no governo Conde, a gente tem que fazer justiça. Tem que falar. O primeiro prefeito a apoiar a ideia da criação do memorial foi o prefeito Luiz Paulo Conde. Ele até na época fez simbolicamente uma doação, sabe? Porque o Gerson, inicialmente, ele achava, e veja que curioso, acabou sendo construído pela iniciativa privada, mas o Gerson inicialmente achava que deveria ser mesmo público.
e que cada judeu, mesmo ou não judeu, porque ele deixava muito claro, memorial às vítimas do Holocausto. A toda a minoria, né, Tereza? Todas as minorias. Nós somos 6 milhões de judeus, fomos 6 milhões de judeus, mas no total foram 11 milhões, que incluiu ciganos, várias outras religiões também, até comunistas, ciganos, aquela igreja Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Então teve deficientes, não é, Letícia? Pessoas que não produziam mais, deficientes físicos. E o Gerson sempre entendeu, e eu sempre concordei, que o memorial tinha que ser em homenagem a todas as vítimas. E aí o prefeito Conde imediatamente abraçou a ideia, ia ser construído na Enseada de Botafogo. Aí começou o movimento, como lá em cima também teve um movimento. Enorme. Aqui em Botafogo houve um movimento contra, e o Conde saiu, né? Deixou de ser prefeito. Ficamos órfãos. E aí começamos tudo de novo. Mas os prefeitos, sem exceções, eu quero deixar isso muito claro, sem exceções, nenhum deles, o Gerson sempre lutando, sempre trabalhando para construir o memorial, mas nenhum abraçou a ideia de construir o memorial. Quem abraçou a ideia do memorial, na verdade, foi o prefeito Crivella. Marcelo Crivella. E eu fui parar na prefeitura porque eu sempre achei que se o eleitor me elegeu vereadora, eu deveria ser vereadora. Eu deveria representar a comunidade na Câmara Municipal. Eu não deveria ser secretária. Mas ali foi por uma causa muito justa. O prefeito Crivella me procurou no início, ainda no período de transição. Me ofereceu a Secretaria de Assistência Social. Queria muito que eu fosse secretária. Era uma secretaria imensa, que agora o prefeito transformou em 6, porque, na verdade, agregava direitos humanos, Secretaria da Mulher, envelhecimento saudável, enfim, várias secretarias que hoje desmembrou. Foram divididas, Foram né? divididas, foi desmembrada. Uma foi dividida por 6. Por 6. Então, hoje tem uma porção de secretarias. A secretaria era uma secretaria muito pesada, né? Muito trabalhosa, né? Mas ele me disse, Tereza, vem que eu construo um memorial às vítimas do Holocausto. E aí, para realizar o sonho do meu querido Gerson, Letícia. Ela só fala do querido Gerson. A gente já começa a entrevista. Cadê o Gerson não veio para a entrevista hoje? Hoje não, hoje eu tô... agora, ultimamente, eu ando com a Israel. Então tá bom. O tempo todo. Tem que andar com os dois. Os dois. Mas aí chama um pouco a atenção. É verdade. Mas eu uso os dois. E eu aceitei ser secretária para realizar o sonho do Gerson. Fui para lá, criamos o Instituto Memorial. Às vítimas. Foi uma ideia minha, junto ao prefeito e ao chefe de gabinete dele, ao doutor Ailton, que a gente criasse esse instituto, para que dali pudéssemos partir para a criação do sonho. Construção e realização do sonho do Gerson. Mas 3 ou 4 meses depois eu percebi que não ia sair nada, sinceramente, porque a prefeitura vivia um período muito difícil, até porque também a gente tem que justificar, o prefeito Crivella não era um bom gestor, verdade seja dita, né? Não tinha nenhuma experiência em gestão, e tinha a questão que ele também, nós saíamos de uma pandemia, pegou uma prefeitura também meio que cambaleando, meio ruinzinha também, e ia muito mal. E eu percebi que não íamos conseguir realizar o sonho do Gerson. E aí procurei o prefeito e disse, prefeito, por favor, vamos tentar a iniciativa privada. O prefeito Eduardo. Prefeito Eduardo não, prefeito Crivella. Marcelo Crivella. Ainda. E aí ele fez uma sessão de uso do Pasmado, daquele espaço do Pasmado, onde hoje existe o memorial, sessão de uso por 30 anos e renovável por mais 30. E aí começamos. O Ari Berger, meu filho Ari Berger,
me levou para conversar com o Rogerinho, Rogério Jonas Hilberstein, de abençoada memória, querida e amada por todos, uma grande perda. E conversei com o Rogério, ele me colocou em contato com o seu Eli Orne. Seu Eli veio de São Paulo ao Rio de Janeiro, marquei uma reunião com o prefeito Marcelo Crivella no Palácio e ali começou tudo. Seu Eli me disse que ia trabalhar junto aos empresários cariocas e paulistas, mas eu posso dizer para você que uma grande parte dos recursos vieram de São Paulo. Vieram dos paulistas. Vieram dos paulistas. E aí o sonho se tornou realidade, né? E, como eu disse... É tão bonito aquele memorial. Acho que ele deve ser o mais bonito do mundo. Eu não conheço tudo. Não tem nenhum que tenha uma paisagem tão linda. Nenhum. Tão linda. E está lá o memorial e eu muito feliz que consegui concretizar o sonho do Gerson. Eu sou presidente de honra, né, do memorial, agradeço, mas eu sempre deixo muito claro, a lei é minha, mas o idealizador é Gerson Berger. Não, e assim, o memorial eu acho que para divulgar a nossa cultura, divulgar o que aconteceu... na educação das crianças, principalmente das escolas municipais, estaduais. É um chamamento à memória, é um chamamento para que outros holocaustos jamais possam se repetir. É aí que eu ia chegar, no 7 de outubro. 7 de outubro. Quer dizer, a gente tinha acabado de construir o memorial, ter aquelas lindas festas, reuniões, falando holocausto nunca mais, de repente acontece o 7 de outubro. Isso aí caiu assim... no nosso colo de uma forma inacreditável. Inacreditável. Ninguém imaginava que pudesse acontecer. Ninguém imaginava que pudesse acontecer. Acho que agora a função do memorial teria que ser mais forte ainda. Sim, eu acho que, e eu acho que é isso que se pretende fazer, que seja um local onde possa se discutir o amor e a tolerância entre povos, nações, na nossa cidade, que é uma cidade extremamente violenta, não é? Então, acho que é um local onde a gente possa discutir o direito das minorias existirem, né? Porque o memorial tem que ser plural. A gente Como é que foi o combate isso. ao antissemitismo lá na Câmara depois do 7 de outubro? O que você sentiu? Foi muito difícil. Eu posso te dizer que foi um enfrentamento bastante difícil, porque, infelizmente, quase sempre parte da esquerda, né? E eu, a todo momento, tinha que explicar uma porção de coisas que, na verdade, não tem explicação, né? A gente sabe muito bem que os nossos inimigos, aqueles que são contra Israel, sempre vão ter um argumento para serem contra. Então, era a velha história. Ah, mas tem que criar o Estado palestino. E aí eu respondia, mas o Estado palestino já foi criado quando houve a partilha da Palestina. Sim, já existe. E foi numa sessão presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, não é? Então, nós aceitamos aquilo que nos coube, como eu costumo dizer. Transformamos um deserto num pomar. Inacreditável. E começamos a construir um Estado que contribui tanto com a humanidade. Era isso que eu sempre procurei mostrar na Câmara. O Estado que tanto contribui com a humanidade. Enquanto eles, não tinha palestino. Também essa história de palestino veio depois. Na verdade, todos eram árabes, tá? E o que eles quiseram fazer? Quiseram jogar os judeus para o mar, quiseram destruir o Estado de Israel, que estava começando a existir. E até hoje é um objetivo, né? Na verdade, eles não querem Estado palestino. Eles querem que Israel por fim ao Estado de Israel, que tanto, volto a repetir, que tanto contribui com a humanidade. Através da ciência, das artes, das letras, medicina. Tudo. Não é? O mundo inteiro se beneficia. Nós trabalhamos para a humanidade. Israel trabalha para a humanidade. A criatividade lá é incrível. O investimento tecnológico é fantástico. Então, que bom que Israel existe. Para todos. Para nós, mas também para o mundo, para a humanidade. É necessário. E você sentiu muito antissemitismo na Câmara? Senti. Muitos discursos que eu tinha que combater quase que diariamente. Lamentavelmente... Eu acho que esse devia ser o seu maior desafio lá, né? Foi um grande desafio.
Depois do dia 7, piorou muito essa questão. Antes estava até bem tranquilo. Até porque a gente tem a mídia contra a gente, né? Então exatamente. fica Mas mais complicado. foi muito complicado. Até agora, bem recentemente. Não sei, foi ano eleitoral, muitos vereadores às vezes nem vinham, então ficou mais, assim, primeiro semestre e de outubro para o final do ano, de outubro para cá, foi muito violento. Foi muito violento e a todo momento a gente tinha que mostrar a verdade. Israel tinha que se defender, mostrar que não era possível aqueles que estão lá defendendo direitos humanos. Que eu sou presidente da comissão. Como eles defendem direitos humanos. Sim, e estão aprovando bebês no micro-ondas. É isso que eu mostrava. Mulheres estupradas. Não dá, né? Então, que direitos humanos são esses? Bebê sendo assado em micro-ondas, mulheres estupradas, idosos. Ainda temos 100 sequestrados, né? Que não foram devolvidos até agora. Então, que direitos humanos são esses, não é? Direitos humanos para quem? Tem seleção de direitos humanos? Não existe. Eles só viam um outro lado. Todos. Só veio um outro lado. Então, a todo momento nós tínhamos que mostrar isso, repetir. Mas eu acho, volto a te dizer, quem é contra nós é muito difícil ser nosso favor. E mostrar também o seguinte, o antissemita, ele é racista também, ele é homofóbico. A xenofobia está aí, mas lamentavelmente nós temos o comandante da nossa nação, o presidente da República, que lamentavelmente faz com que o antissemitismo cresça no nosso país. Faz e fala absurdos, né? Sim, faz através das falas. Sim. Através das suas falas. Então isso é muito grave, né? É muito grave o que acontece no Brasil, não é? E a gente lá na Câmara, posso te dizer que sempre defendemos com conhecimento e com muita coragem. E tem que ser assim. Eu acho que para ser um representante, principalmente da comunidade judaica, tem que conhecer e ter coragem. E muito, né? Tem que conhecer e muito. Para você combater um antissemita. É muito difícil. É muito difícil, né? É muito difícil porque eles não querem aprender. Eles têm um ideal na cabeça deles. O discriminador, ele começa discriminando Israel, mas daqui a pouco está discriminando todo mundo. Todas as minorias. É uma situação que a gente, lamentavelmente, vive no Brasil, vive na Câmara, mas não é só na Câmara, no Brasil todo e no mundo todo. Lamentável. Agora, Tereza, todo mundo quer saber, a pergunta que não quer calar, quais são os seus planos para o futuro? Todo mundo tem certeza que você não vai sair da política, até porque você é nossa representante, a gente quer você e a gente quer saber por onde vem. Olha, eu ainda estou deixando a Câmara no dia 31. Mas é que esse podcast vai ao ar depois. Vai. Não vai ter pessoal do Natal aqui, ó. Vai passar Natal fora, vai comemorar Réveillon, ó, Daniel chegando. Então, é isso. Oi, Daniel. Então, não sei, futuro a Deus pertence, como a gente costuma a frase que todos usam. Eu acho que no ano de 2025 eu preciso organizar minha vida pessoal. Porque, gente, quem está na política daqui a pouco não, há 40 anos, claro que abandonou uma porção de coisas. Eu quero conhecer os meus sobrinhos, netos, falar da vida pessoal, que vivem lá na Califórnia. Eu não conheço. Eu quero voltar. Você, incrível. Eu quero voltar. Portugal também. Mas não Portugal você ia ainda um pouco, né? Eu vou, mas eu ainda vou de vez em quando. Mas os meus sobrinhos dos Estados Unidos eu não conheço. Por incrível que pareça, tem criancinhas lá pequenas, sobrinhos netos, que eu não conheço. Eu preciso conhecer. Tem muita coisa que eu preciso fazer. Eu preciso ainda um tempinho bom para dar conta da minha vida, organizar a minha vida. E depois, a política eu não vou abandonar, é impossível. Até porque eu estou presidente do meu partido, né? É muito difícil. E é muito difícil abandonar a política, muito difícil. Eu acho que isso a gente se acostuma e, enfim. Tá na veia, né?
Por isso que a comunidade quer saber, porque a gente precisa. Quanto mais apoio, melhor pra gente, né? Sem dúvida. Eu acho que a comunidade precisa de muita união, mais do que nunca. De muita união. Nós precisamos preparar novas lideranças, sim. Eu acho que isso é fundamental. Com o conhecimento daqueles que já estão há muito tempo na estrada. Não? Tem que juntar todo mundo. É isso, acho Tereza, que é isso. como é que é o dia a dia de uma vereadora? O dia a dia de uma vereadora é trabalho 24 horas, porque não tem tempo. Às vezes, ainda mais eu, que sempre trabalhei muito com a causa social, né? A gente, às vezes, de madrugada é acordada por alguém que precisa internar uma criança, que sofreu um acidente, que o hospital e essa história que a saúde vai muito bem, obrigada, nunca vai bem. Não. Todo mundo que tem algum conhecimento recebe pedidos para ajuda nos hospitais públicos. Imagina um vereador. A gente a todo momento é solicitado e sempre tem alguém te pedindo alguma coisa, necessitando de ajuda. Sim, de verdade. De verdade, de verdade. Então, eu acho que o vereador que quer trabalhar, ele tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Eu, por exemplo, eu não falto. Eu sou presente. O Gerson também era assim. Eu estou sempre, tem 2 dias, que já é um trabalho tão... Imagina, o vereador tem sessão 3 vezes por semana. Às terças, quartas e quintas. Uhum. Depois da pandemia, quarta-feira, a sessão acaba sendo híbrida, online. Então... Não, é os dois, das duas formas? Sim, das duas formas, porque ela é híbrida, mas normalmente é online, porque não vai ninguém. Uhum. Então, ela é híbrida terça e quinta, para quem tem mais de 60 anos. E quarta-feira ela é online. Ok. Ou seja, tem gente que não tá nunca. Nem terça, nem quarta. Tem gente que eu não vejo há muito tempo. Mas eu mesmo, tendo mais de 60, né? Fiz 60 outro dia. Pois é, isso que eu ia falar. Acabou de fazer 60. Acabei de fazer 60. Pois é. Então, mas eu nunca faltei a nenhuma sessão. Eu tô lá permanentemente. Terças e quintas eu tô lá. E às quartas-feiras, que é online, que eu também não vejo, estou lá sentada na minha poltrona. Com os vizinhos vazios do lado. Mas estou o tempo todo participando da sessão. Nunca deixei de participar, porque é minha obrigação. Eu não estou fazendo nenhum favor. Eu fui eleita para isso. Eu estou lá para defender a cidade do Rio de Janeiro, defender os meus eleitores, atender aos anseios deles. E, claro, a comunidade judaica, como qualquer outra, sempre, permanentemente. E a gente recebe muita demanda, sim. Por isso que eu te digo, não é apenas o trabalho que a gente realiza durante a sessão, a discussão de projetos. Na verdade, você está o tempo todo sendo solicitado por alguma razão. E andando nas comunidades, participando de eventos. Quem quer trabalhar tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Você realmente, todo mundo sabe que andava bem nas comunidades. É isso, esse negócio de fazer 60 anos, continuou com 60, andando pelas comunidades para cima, para baixo, carregando criança. Não é isso? É verdade. E tem que ser assim. Agora mesmo, olha, ontem eu até me emocionei, sabe, de chorar. Eu recebi uma mensagem que eu chamo menina, porque ela deve estar agora com, sei lá, 45 anos, menos de 50 anos. Andréia, e ela me mandou uma mensagem linda. Ela mora no Complexo da Penha. Tem 2 filhos. A filha estudando medicina. Nossa. E o filho atleta estudando também. E ela me dizia, vereadora, graças à senhora, eu consegui educar os meus filhos. Para uma pessoa que mora numa comunidade, a filha... E a chance de não dar certo daqui a pouco, é se enorme. formando em medicina, já imaginou o orgulho que essa mulher deve sentir? E eu cheguei a chorar, porque ela me emocionou. Então, cada conquista são mensagens como essa que sempre me motivaram.
Eu nunca divulguei isso, mas em datas que lembram o falecimento da minha mãe, o falecimento do Gerson, do meu irmão, que é mais recente, eu sempre pratico a caridade. Eu faço doação nas comunidades. Isso te faz bem, pela né? elevação da alma deles, porque me faz bem. Então, acho que tem que ser assim. Eu acho que se cada um de nós puder contribuir com o outro que precisa, é fundamental. Isso te faz muito bem, te faz sentir muito melhor. E você também, eu tô falando isso, né? Vendo o seu trabalho voluntário, a gente sabe, você deve receber também muitas mensagens da Maré, que você é a rainha da Maré, né? Não é? Olha, eu sou a rainha da maré. Não sou a rainha da maré. Todo mundo... Todo mundo sempre acha que... Mas eu vou te falar, eu vou te contar um segredo. A votação mais expressiva que eu sempre tive foi no Complexo da Penha. Que lindo. Quase que era o dobro dos votos da Maré. Por quê? Porque o Gerson teve uma clínica psiquiátrica A clínica da Penha. família. Não, é Virou a clínica Esquirol. Era uma clínica psiquiátrica. Ele tinha uma em Botafogo, aqui na General Dionísio. E tinha essa que começou na Penha. Na Penha Circular. E a psiquiatria, você sabe que o tratamento psiquiátrico, psicológico, é um tratamento caro. Sim. Porque normalmente é longo prazo, né? E o Gerson nunca deixou de atender ninguém. Gratuitamente. Quem pagava, quem podia pagar, pagava. Quem não podia, ele sempre atendeu. Então, nós acabamos ficando muito com ele. Ficou muito conhecido. E eu também. Foi para Maré, é verdade. Todo mundo conheceu o Gerson e a Tereza como os políticos da Maré. Sim. Mas, na verdade, a gente tinha mais votos... Por esse trabalho dele. No Complexo da Penha do que mesmo na Maré. A gente era muito conhecido. Sou até hoje, estou indo lá. Meu aniversário fazem festas lindas, maravilhosas. Já reuni a turma toda para confraternizar, né, nesse final de ano. Então, a Maré realmente ela é muito importante, porque a gente levou tudo para a Maré. O Gerson chegou na Maré quando a comunidade, muita gente ainda morava em palafitas. Levou saneamento, levamos escolas, levamos creches. Eu fui subprefeita daquela região, imagina você, né? Então, levamos creches, levamos escolas, levamos saneamento básico, levamos asfalto, iluminação e levamos a Vila Olímpica. A Vila Olímpica foi uma conquista de Gerson Berger, que transforma vidas todos os dias. Que lindo. Tereza, vamos falar então da clínica da família Gerson Berger. Conta pra gente. Então, a clínica da família Gerson Berger funciona em Campinho. O nome foi dado pelo atual prefeito, Eduardo Paes. Tá? E porque a gente ali também tinha uma votação expressiva. Por quê? Nós começamos trabalhando ali porque o Gerson tinha uma funcionária que trabalhou com a gente durante 47 anos. Caramba. Ela foi enfermeira na clínica Esquirol, quando o Gerson era psiquiatra. E depois, quando o Gerson entrou para a política, a Deise, ela continuou trabalhando com a gente. Eu sinto assim uma saudade enorme da Deise. A Deise faleceu há uns 2, 3 anos. E a gente acabou indo trabalhar naquela região também. E não sei se foi por essa razão, o prefeito Eduardo Paes deu o nome de uma das clínicas da família de Gerson Berger. Até acho que poderia ter sido em outro lugar, na Penha, na Maré mesmo, né? Que também tem clínica da família. Mas foi em Campinho, eu acho que foi muito bom. A gente, quando passa, até mesmo do BRT, a gente vê lá a clínica Gerson Berger. E isso me sensibiliza muito. Olha, teve uma viagem muito importante que eu estou me lembrando agora, que você foi a Portugal visitar as sinagogas. Fala da sua origem portuguesa aqui pra gente, desse link todo, que eu acho que você representa também a comunidade portuguesa aqui muito bem no Rio de Janeiro. E esse trabalho bonito que você fez em Portugal. Eu fui junto com a federação, na época era o Arnon, nosso presidente. Fomos numa visita chamada Raízes Judaicas.
nós visitamos algumas sinagogas, porque eu realmente acabei sendo um pouco guia. Por Lógico, quê? você conhece Portugal? Conta pra Eu gente. conheço muito Portugal. Você é portuguesa? Mas eu sou portuguesa, eu nasci lá. Mas não Aonde? Viseu, Viseu. no distrito de Viseu. Tenho, inclusive, inúmeros amigos. Agora, recentemente, no dia 1º de dezembro, nós fizemos a Casa de Viseu, fez uma grande festa e teve algumas pessoas que foram homenageadas. Eu mesma homenageei e fui homenageada por uma confraria que se chama Saberes e Sabores Grão Vasco. Deve ser uma delícia. Uma maravilha. E tem um professor, até bastante conhecido, que veio, trouxe todo o pessoal da confraria, a gente recebe uma capa, tipo a capa da Universidade de Coimbra, uma capa preta, um chapéu, é muito legal. É um evento muito lindo que acontece sempre. Mas o fato de eu ter nascido em Portugal não me deu esse conhecimento todo judaico, não. Das regiões, porque a minha região, onde eu nasci, realmente era uma região habitada por judeus, no período que antecedeu a Inquisição, né? E próximo à terra de Pedro Álvares Cabral, Belmonte. Foi uma das poucas cidades que manteve a cultura judaica até hoje, onde hoje, várias regiões de Portugal já tem comida kasher, já tem mercados vendendo coisas kasher, vinhos, enfim. Então, hoje já é muito comum, mas quando eu me casei, há 40 anos atrás, nós fomos só fui visitar uma única sinagoga no Porto. A sinagoga é linda. E falava-se que vinham vários casais da Europa casar na sinagoga do Porto, porque lá tinha mikva. E aí nós fomos visitar... sem mikva não há casamento. Não há casamento. Então nós fomos visitar essa sinagoga e foi muito curioso. O presidente da sinagoga nos recebeu, nos mostrou a sinagoga, é lindíssima. No final, o Gerson perguntou: e a comunidade judaica aqui no Porto? Tem muita gente? Ele começou, fulano, ele contou nos dedos o número de famílias judias que tinha no Porto. Hoje não, nessa viagem que a gente visitou... Já tinha muito mais. Já, no Shabat tem 40, 50 pessoas. Naquela época, que já foi há, sei lá, 4 ou 5 anos atrás. Acho que até mais. Foi 2021, acho. Por aí. E... Foi logo na pandemia, depois não foi? Logo depois da pandemia. E no Yom Kippur já reúne 400 pessoas, o que é bastante. Já é bastante. No Porto, Lisboa, muito mais, né? Lisboa, muito mais. Mas todas as vezes que eu ia a Portugal com o Gerson fazia questão de conhecer cada pedacinho de Portugal onde existia alguma raiz judaica. Alguma história, né? Alguma história. Para poder simplificar isso, exemplificar. Ele leu em algum lugar aqui no Rio de Janeiro que em Trás-os-Montes, que é uma região no norte de Portugal, existia um sapateiro judeu chamado João Batista. Você não vai acreditar. Vocês foram? Nós fomos a Trás-os-Montes, um frio terrível, e o Gerson ia perguntando: você conhece o João Batista? E acredite, chegamos... As cidades lá são pequenas, relativamente, hoje maiores, 40 anos atrás. Mas você acredita que... João Batista, o judeu? Sim, e encontramos então a sapataria do João Batista. E eu nunca me esqueço que quando ele viu o Gerson, muito emocionante, quando ele viu o Gerson entrando na sapataria comigo, ele fez assim pro nariz do Gerson. E começou a cantar a Tikva. Gente... Muito emocionante, de arrepiar. Cantou a Tikva e aí conversou muito com o Gerson, desde que fez a circuncisão, já com aos 13 anos, mas ele fez depois, acho que até depois de 14 anos. Os filhos, ele tinha um sonho, conhecer Israel. Ele disse para o Gerson: olha, mas era pobre, era um judeu pobre. Não tinha condição nenhuma. Uma sapataria muito modesta. Sim.
E ele diz: se eu pudesse visitar Israel, meu sonho é visitar Israel. O dia que eu visitar Israel, meu irmão... Estou realizado. Eu estou realizada, eu posso morrer logo a seguir, porque eu vou morrer muito feliz. E pediu para a gente mandar livros, cultura judaica para os filhos, porque a mulher dele não era judia. Mas ele fazia questão de educar os 2 ou 3 filhos, não me lembro exatamente, acho que 3 filhos, na religião judaica. E assim, os filhos eram circuncisados, porque é impressionante como aquele homem manifestava o desejo de ser judeu mesmo, a cultura dele, sabe? Os valores judaicos dele. E é tão difícil, a gente vê, ele andava nas ruas Brasil, e apontava casas. Olha, aquele ali também é judeu, aquele ali também é cristão novo, mas é de família judia, mas um assimilado, ele dizia. Mas ele fazia críticas, inclusive. E nós, no final, ele nos convidou para almoçar na casa dele, uma casa muito modesta. Me lembro que tinha no centro da sala, tinha uma braseira. Braseira é um local onde coloca carvão, né? Aquelas... E chama, né? Tinha até uma pequena chama. E eu me lembro, nunca esqueci, que eu usava uma bota forrada de lã. E eu queimei a minha bota. E não nessa casa, era muito frio. Eu queimei as minhas botas, mas não esquentei os meus pés. De tão frio. De tão frio, porque é uma das regiões mais frias de Portugal. E ficamos em contato há algum tempo com o João Batista, mas eu não sei se ele chegou a realizar o sonho dele de visitar Israel. Ai, que linda história. Mas uma história... Sim, mas aí você me perguntava da viagem. Isso, E aí o Gerson, esse é um exemplo que eu estou te dando do quanto a gente... Achou o João Batista. E todos os lugares que ele tinha alguma essência judaica, ele fazia questão de visitar. Fazia questão de comer comida judaica em tudo que era lugar. Eu dizia para ele: poxa, mas no Brasil tem tanto, no Rio de Janeiro tem tanta comida judaica maravilhosa, você tem que comer aqui. Não, quero ver como é que é. E então a gente acabou tendo muito conhecimento. Quando fizemos essa viagem, Raízes Judaicas, eu fui quase uma guia, porque eu conhecia todos os lugares. E foi muito interessante. Descobrimos, inclusive, um museu judaico, um memorial judaico, memorial do Holocausto. Não é memorial judaico, memorial do Holocausto em Vilar Formoso, que é na fronteira de Portugal com a Espanha. E por ali entraram muitos judeus que foram salvos, inclusive, por um cônsul em Bordeaux, Aristides de Souza Mendes, que também tem o nome dele lá no memorial. No memorial, no Yad Vashem, está lá o nome dele. Em Israel. Ali não, ali ele conseguiu, acho que 12 mil passaportes para judeus entrarem em Portugal, que entravam pela fronteira. Ele foi, inclusive, punido pelo Salazar na época, perdeu o cargo dele e acabou praticamente esmolando. Ele ficou muito pobre, muito pobre. Existe uma casa dele em Portugal, até muito próxima a Viseu, que se chama, numa cidade chamada Cabanas de Viriato. E a casa dele hoje virou um centro cultural que nós também visitamos. E as pessoas, esse memorial foi justamente em homenagem aos judeus que atravessaram a fronteira e que foram salvos pelo Aristides Souza Mendes. Entraram por aquela fronteira, que é a fronteira da Espanha com Portugal. Um memorial fantástico também, que é presidido por uma mulher. Muito, muito, muito interessante. A gente tem imagens muito marcantes da chegada dos judeus, recebendo alimentos da população, às vezes tigelas com caldo verde, com broas, eles entregando para essas pessoas que entravam realmente vindo daqueles horrores, né? E em péssimas condições até de saúde, né? Entraram pela fronteira. Então, eu fiquei assim, muito sensibilizada quando vi que o governo português, além de construir esse memorial, também revitalizou a casa de Aristides de Souza Mendes e transformou num centro cultural. Como existe uma outra, que também, por isso eu fui guia,
Tem uma cidade muito próxima a Lisboa, 1h30 mais ou menos de Lisboa, uma cidade chamada Tomar. Lá também existe um centro cultural judaico. E em Lisboa existe? Em Lisboa tem uma... Não, Lisboa não... Não, em Lisboa não. Em Lisboa existe um monumento em homenagem às vítimas da Inquisição. E eu até mostrei isso na televisão num determinado momento, que existe sim, em Lisboa existe esse memorial, sim, na verdade é um memorialzinho, né? Não é uma coisa grande, né? Pequeno. Esse da fronteira é maior. Nossa, da fronteira é um memorial. Não é igual ao nosso aqui, mas é grande, é enorme. É igual ao nosso aqui, isso que eu estava falando, eu acho difícil. Não é igual ao nosso, mas é bem significativo também. Então, existem várias regiões em Portugal que você vê, inclusive, vitrais com a Magda V, ainda. Até em igrejas. Porque as igrejas lá são muito bonitas, né? São. Você entra e, de repente, você olha lá um vitral com uma Magda V. É muito interessante. Mezuzá você encontra com muita frequência. Ainda tem símbolos judaicos que ficaram, né? Com a perseguição ao povo judeu, né? Naquele período da Inquisição, né? Em nome de Deus, isso aqui é mais forte, dramático, né? Mas a gente hoje vê um Portugal diferente, que acolhe a nossa cultura, né? A nossa tradição com respeito. E é isso que nós queremos, respeito. É isso que eu ia te perguntar, Teresa. O que você espera agora após 7 de outubro do nosso combate ao antissemitismo aqui no Rio de Janeiro? O que eu espero? Eu espero que nós possamos estar unidos cada vez mais e nos manifestarmos, sim. Nos manifestarmos. Eu espero que as minorias se juntem a nós, porque começa com os judeus, mas acaba atingindo a todos. Então, acho que é fundamental que as pessoas entendam que Israel diz não ao terror e vai dizer não ao terror sempre. E nós temos que temos que divulgar isso ao máximo com os nossos amigos, em grupos, mostrar que Israel é um país maravilhoso, que contribui tanto com a humanidade, mas não pode de maneira nenhuma tolerar, não podia de maneira nenhuma tolerar e não vai tolerar nunca. Terrorismo. Terrorismo é para ser combatido, sim. E foi isso que Israel fez e vai continuar fazendo sempre. E tem todo o direito. E tem que ser assim. Nós queremos paz. Nós queremos tolerância. Nós queremos colaboração. Nós queremos que todos possam dizer não ao preconceito. Ao ódio, né? Ao ódio, à intolerância. E é isso que nós fazemos em Israel. Israel combate o terror, sim, e tem que combater sempre. Eu acho que é isso, que a sociedade tem que tomar consciência, se conscientizar disso. Porque antissemitismo é preconceito, gente. Quem é antissemita, como eu já disse há pouco, é racista, é xenófobo. A gente sabe disso. Então, nós temos que propagar Quer dizer, a nossa causa é muito maior que o antissemitismo, A nossa né? causa é muito maior. É a defesa das minorias. A defesa de todas as minorias. E sim, uma coisa que eu sempre fiz. Todas as vezes que tem movimentos de combate ao preconceito, à intolerância, nós temos que estar presentes. E trazer essas pessoas para nós, para que elas também possam se juntar a nós. E no momento dramático como o que vivemos hoje, que é o antissemitismo, elas também possam estar presentes, possam combater, possam mostrar para outras pessoas que antissemitismo nunca, não ao antissemitismo, não à intolerância, não ao preconceito. Essa
é a vereadora, essa é a nossa Tereza Berger, se é vereadora, se é deputada, se vai para presidente, a gente não sabe, mas essa é a Tereza Berger, sempre na luta do combate ao antissemitismo e apoiando a nossa comunidade judaica. Sempre. Infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer. Mas a gente vai fazer cortes incríveis que a gente vai poder rodar e ajudar na nossa luta do combate ao antissemitismo nas nossas redes sociais e no programa da Fierres. Tereza, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Letícia. Fica com a gente, sempre, hein? Fica com a gente. Um prazer, sempre. Então tá bom. Obrigada.